mais de um ano, o anúncio da pandemia da Covid-19, feito pela Organização Mundial da Saúde, alterou a vida de uma grande parte da sociedade de forma drástica. Com as restrições sanitárias recomendadas para a prevenção da doença, a população precisou se adaptar, aprendendo a realizar suas atividades em ambiente domiciliar. Desde então, novos hábitos e rotinas foram incorporados à vida cotidiana, como o home office e o ensino remoto. Essa permanência das famílias em casa gerou reflexos no consumo de energia e água, que aumentou consideravelmente nesse período. De acordo com os dados do Ministério de Minas e Energia, MME, em maio de 2020, apenas 2 meses após o início da adoção do distanciamento social, o setor residencial já apresentava um aumento de 6,5% se comparado ao mesmo período de 2019. Para compreender essa nova realidade, o Laboratório de Inspeção de Edificações em Eficiência Energética da Universidade Federal de Pelotas empreendeu uma pesquisa sobre as mudanças no uso da energia nas residências e uma série de orientações sobre o uso racional de equipamentos domésticos que visa auxiliar os consumidores no controle da conta de energia elétrica. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações promovidas por laboratórios e coletivos da Universidade Federal de Pelotas, como uma forma de apoio à sociedade durante a pandemia, vinculada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A Lince ficou responsável para as questões relacionadas com a conservação da energia. Assim, o primeiro passo foi fazer a coleta de dados que pudessem fornecer um panorama para mais qualificações sobre essas mudanças. A pesquisa foi realizada de forma virtual durante as 3 semanas entre setembro e outubro do ano passado. Os participantes foram questionados sobre o número de habitantes e o tempo de utilização de eletrodomésticos e eletrônicos em suas residências. A intenção foi não apenas coletar informações, mas entender os motivos do aumento da demanda de energia, sob o ponto de vista dos próprios usuários. Com relação ao uso da água, um levantamento realizado pela Superintendência de Água e Esgoto revela 21% do aumento no consumo. No comparativo dos 2 últimos anos, em 2019 foram 9,5 milhões de metros cúbicos de água utilizados, enquanto em 2020 esse número saltou para 11,5 milhões de metros cúbicos. Há muito tempo, a crise hídrica já era apontada como uma realidade em todo o mundo. Desde o último ano, com o aumento do nosso consumo devido à pandemia, isso se consolidou. A necessidade em debater a conscientização e o uso racional do recurso é urgente, necessária e indispensável, e deve ser uma das prioridades do poder público. Dados sobre a disponibilidade e o desperdício de água. Cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta está em território brasileiro, enquanto na região norte concentra-se aproximadamente 80% da água disponível. Regiões próximas ao Oceano Atlântico possuem menos de 3% dos recursos hídricos do país. Por exemplo, regiões que têm o estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dentre outros. Ao todo, no território brasileiro é cortado por 12 regiões hidrográficas. São muitas regiões hidrográficas para o país, muitas mesmo. Então, a água poderia ser distribuída igualmente para todos os estados e regiões no geral, mas como nós vemos em notícias, em jornais, no geral, não é isso que acontece. Porque mesmo com toda essa abundância, não se gerencia corretamente toda essa água. E muitas cidades passam por secas, passam por problemas no geral. E não devemos esquecer que a água é um recurso limitado. Ela pode acabar, então desperdiçando ela é um problema e grande para a humanidade. Porque precisamos da água para comer, para higiene, para vários tipos de coisa. O Brasil desperdiça cerca de 39,2% de toda a água potável que é captada. Isso não é brincadeira. Isso significa que não chega ao destino geral, que no caso é a residência dos brasileiros, é a água que era para chegar. Essa quantidade desperdiçada é o suficiente para abastecer 63 milhões de brasileiros em um ano.
Então vocês podem tirar por aí que não é brincadeira. As informações de um estudo inédito do Trata Brasil dizem que em todos os países da América Latina, o Brasil fica em quinto lugar do país que mais desperdiça água, de acordo com esse ranking. E a análise feita do mesmo instituto que eu acabei de citar afirma que se esse desperdício fosse reduzido de maneira significável, poderia se economizar até 27 milhões de reais em 15 anos. Crise hídrica e a pandemia. O planeta Terra é constituído em sua maioria por 75% de água. No entanto, desses 75%, 97% dessa água não pode ser utilizada porque é salgada. Da porcentagem que sobra de água doce, grande parte está congelada e outra parte substancial está no nosso subsolo. A água existente nos reservatórios e que entra nas redes de distribuição corresponde apenas a 6%, pois a produção agrícola exige uma grande quantidade de água para se desenvolver, satisfatoriamente cerca de 75%, além de uma boa parte ser necessária para as indústrias, mais ou menos 21%. Existe ainda uma grande parte desta água que poderia ser utilizada para alguns destes fins, mas está contaminada por resíduos industriais, aterros sanitários e outras formas de poluição. O Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta, detendo 12% da água doce do mundo, porém desigualmente distribuída ao longo do território nacional. Na região do norte está localizada a bacia do rio Amazonas, que possui a maior concentração de água no país, tanto pelo rio em questão quanto pela presença de aquífero alter do chão, o maior em volume de água. Todavia, a maior parte da população brasileira concentra-se nas regiões Sudeste e Nordeste, cujos estados possuem os maiores históricos de seca e escassez de água ao longo do tempo. Este panorama demonstra um considerável problema, pois a exploração de recursos hídricos advindos da Amazônia é totalmente inviável em virtude do altíssimo custo de transporte e com o emitente impacto natural. Aí, pessoal, eu comentei um pouquinho aqui agora sobre crise hídrica e mais ou menos assim, o que é uma crise hídrica? É quando está faltando água. E a gente sabe que a energia que a gente usa é energia hidrelétrica. E a nossa energia hidrelétrica, ela vem de quê? Pode ver que tem um nome hidrelétrica, que é porque vem da água. Por que ela vem da água? Ela vem da força da água. Aí se a gente não tem muita água, a água não vai ter muita força. Como não vai ter muita força, não vai gerar muita energia. Aí a gente tá por isso que tá tendo agora houve um aumento nas contas de energia. O governo colocou até uma nova bandeira, que é uma bandeira que é para... E isso é para quê? É para a gente começar a economizar energia, que é para melhorar a nossa situação quanto à água. A crise energética está dentro da bolha dos problemas que os brasileiros têm que suportar, também como as crises hídricas e problemas de saneamento básico. Uma crise energética possui o poder de gerar quedas econômicas e custos elevados aos consumidores. Porém, fica pior se há um problema mundial, como o Covid-19. O problema inicia-se no encarecimento dos recursos como gás natural e o carvão. O problema é tão gigantesco que vai do Ocidente ao Oriente. Países como China, Alemanha, Ucrânia e aqui no Brasil registram inúmeros casos de apagões e problemas econômicos, inclusive na China, que possui a falta de carvão e que é tão grande que já causou vários apagões na região Nordeste. E no começo da pandemia, o caso aumentou drasticamente. Os produtos energéticos entraram em falta, os preços elevaram-se e assim a crise foi se tornando cada vez pior. Como uma bola de neve, os problemas de falta e alto valor
não contribuíram sozinhos. O furacão no Golfo do México, temporadas escassas de ventos na Europa, incluindo a pandemia, beneficiaram a crise energética em todo o mundo. Como a China é uma grande produtora, a exportadora de produtos, sendo cerca de 45,1% do total mundial, a produção industrial não consegue manter a demanda, gerando preços mais altos e assim afetando também os preços no Brasil. O Brasil importa cerca de 6 milhões de toneladas de produtos plásticos por ano. O setor plástico chinês alertou o problema criado pela crise energética. Situação dos níveis nos reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil. Atualmente, as usinas hidrelétricas no Brasil, em geral, estão usando 28,8% da sua capacidade máxima, mas de acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse nível pode ficar abaixo dos 19%, já que o governo demorou muito e agiu muito tarde em relação à falta de chuvas. Os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste operam com apenas 18,05% da sua capacidade de armazenamento total, e de acordo com a ONS, o operador de sistema de eletricidade, esse índice pode cair para 15,2% até o final do mês. Lembrando que isso é uma queda muito drástica, levando em consideração os índices de setembro de 2020, que foram de 39,6%. O que faz uma diferença muito grande, levando em consideração que esse mês de setembro já é considerado um mês de seca. Mas por que essa falta de água? Desde o segundo semestre de 2021, a Agência Nacional das Águas declarou uma situação crítica de escassez hídrica nas 5 regiões do país, causada por um problema de secas, que vem da falta de chuvas decorrentes nessa época do ano e também por conta de fatores ambientais que têm acontecido. O maior problema em relação a isso é que a falta de água afeta diretamente o potencial das hidrelétricas, fazendo com que a gente dependa um pouco das termoelétricas, que é uma forma de energia que é muito mais cara e mais poluente. Sobre ser mais cara, aumenta o custo da produção e, consequentemente, a conta de luz para o bolso dos consumidores. Como estão as duas maiores hidrelétricas do Brasil em quesito de produção? A estação hidrelétrica de Itaipu, a maior do país e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas da de Três Gargantas, na China, em quesitos de produção e potência. Possui capacidade máxima de 14 gigawatts e 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada uma. Em abril, a usina hidrelétrica de Itaipu produziu apenas 5.048 megawatts médios, que foi o menor número desde dezembro de 1992. Em junho, desceu ainda mais para 4.335 megawatts médios, que é 28% abaixo da média, levando em consideração dezembro de 2020. Lembrando que são níveis de escassez inéditos desde 1992, os últimos 30 anos, a usina nunca tinha visto algo parecido com isso novamente. A usina hidrelétrica de Belo Monte conta com 11.233 megawatts de capacidade máxima, é a segunda maior do Brasil e a quarta maior do mundo. A usina foi erguida e construída com um investimento total de 40 bilhões de reais pelo governo e, atualmente, desde agosto, tem operado com apenas meia turbina, já que com a escassez hídrica não está tendo material suficiente para poder rodar a sua capacidade máxima. Então, por mim foi isso, e agora Pedro vai falar sobre o aumento do preço da energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, definiu um novo valor da tarifa extra de energia elétrica. A partir de 1º de setembro, a bandeira vermelha passará de R$ 14,20 a cada quilowatt. Antes dos atuais R$ 9,49, um aumento de 49,6%. Com isso, a média de conta de luz ficará 6,78% mais cara. A vigência da nova tarifa vai até abril de 2022. Qual o motivo do aumento da energia? O expresso aumento da conta de energia é consequência da crise hídrica que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas, para preservar água nos reservatórios das hidrelétricas. A primeira alternativa do governo é acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes. O país está passando pela pior seca nos últimos 91 anos, o que obrigou que o sistema de geração de energia tivesse a ajuda das usinas termoelétricas, cujo custo de operação é bem mais alto e poluente. O Brasil também está importando energia de países vizinhos em dólar. O novo reajuste da conta de luz dará um choque nos orçamentos das famílias que está impactado pela inflação em disparada. Os consumidores estão tendo de cortar produtos básicos para bancar a fatura da energia. Segundo a ANEEL,
Somente os cidadãos de baixa renda beneficiados pela tarifa social não serão afetados pelas novas regras tarifárias, sendo mantido o valor atual. Somente os cidadãos de baixa renda beneficiados pela tarifa social não serão afetados pelas novas regras da bandeira tarifária, sendo mantido o valor atual. As bandeiras verde, vermelha e amarela constam da conta de luz e servem para indicar a necessidade de reduzir o consumo. Do contrário, o cliente paga mais. O impacto no bolso dos brasileiros é consequência, especialmente da crise hídrica que o Brasil atravessa, ao longo dos primeiros 8 meses de 2021, refletindo em aumento disseminado dos preços de diversos produtos e serviços. Como economizar energia elétrica? Alguns modos para economizar energia elétrica é evitar banhos longos e evitar o uso de chuveiro elétrico, uso eficiente do ar-condicionado e do ferro de passar, e tirar aparelhos que não estão utilizando na tomada. A onda de chuva colocou novamente o Brasil sob a perspectiva de uma crise hídrica. Com isso, abre-se a discussão de até que ponto a geração de energia convencional ainda é sustentável, já que com a estiagem o nível da água nos rios diminui consideravelmente e a produção de energia elétrica também. Paralelo a isso, a energia solar tem ainda mais espaço e se mostra uma solução viável para que ainda seja possível ter energia barata mesmo em tempos como esse. De acordo com o governo federal, mais de 70% de toda a capacidade instalada no país tem origem em usinas hidrelétricas. São mais de 1.500 empreendimentos nesse segmento no Brasil. Essa dependência afeta significativamente o país quando os períodos de estiagem vêm. Porém, quem tem gerado energia solar já consegue ter um pouco mais de calma, já que a alta geração de energia por meio dos painéis solares fotovoltaicos estão em alta e já representam aproximadamente 1,2% da energia gerada no país. Dentre as vantagens de quem possui a energia solar observa a energia limpa e renovável, já que as placas de captura da luz solar para a geração da energia são uma fonte de energia limpa e renovável para todos. Como ela vem de uma fonte limpa, traz poucos impactos ambientais, não emite poluentes e tem se tornado uma opção com excelente custo-benefício para quem possui. O Brasil possui condições climáticas excelentes para o aproveitamento da luz solar para a geração de energia. Sabendo dessa capacidade elétrica, o governo já tem tomado medidas para melhorar o aproveitamento da luz solar e proporcionar alternativas necessárias para abastecer o país. Também tem um custo-benefício. A tecnologia da área evolui e hoje podemos utilizar a luz solar de várias formas, inclusive para abastecer nossas casas, apartamentos e negócios, de uma forma prática e sem investimento inicial. Um avanço para o cenário de energia que por muitos anos foi visto como inaceitável e se tornou mais barato que os combustíveis fósseis. Eu vou apresentar minha fala do encontro de geografia sobre o horário de verão. O que é e por que não tem mais? O horário de verão é uma prática adotada em diversos países que visa ao máximo aproveitamento da luz solar e, consequentemente, a redução de energia elétrica. O nome horário de verão deve-se ao fato de que essa prática é normalmente adotada no período de vigência do verão. No início de 2019, o governo brasileiro decretou o fim do horário de verão no país. O governo alega que a decisão foi tomada mediante os estudos feitos quanto à economia de energia, que aponta para a neutralidade econômica da medida no setor elétrico, ou seja, adotar o horário de verão não estava trazendo resultados significativos para a redução do consumo de eletricidade. Visto as mudanças no hábito de consumo da população, países que ainda adotam o horário de verão, países membros da União Europeia, países que formavam a União Soviética, países do Oriente Médio, como Líbano, Israel, Irã e Iraque, Nova Zelândia e Austrália, países da América do Norte, Canadá, os Estados Unidos e México, países da América Central, como Cuba, Honduras, Bahamas, Guatemala, países da América do Sul, como Paraguai, Uruguai e Chile. Como funciona o horário de verão? O horário de verão, adotado durante o período de vigência da estação do mesmo nome, normalmente se inicia no hemisfério sul durante a primavera, terminando no início do outono e, portanto, compreendendo toda a estação do verão. No hemisfério norte, inicia-se normalmente em março ou em abril e termina normalmente em outubro ou novembro.